1793, Filadélfia, Estados Unidos. Essa cidade vive o seu pior surto de febre amarela. Benjamin Rush era o médico mais renomado e conhecido da cidade. Benjamin Rush era também um homem muito à frente de seu tempo, um defensor dos direitos da mulher e dos negros. Em um momento onde todos os ricos fugiram da cidade por causa do surto, Benjamin Rush ficou e resolveu cuidar dos doentes. O que ele usou para cuidar dos doentes pode parecer uma medicina um pouco esquisita para a gente hoje, mas na época era a melhor medicina disponível. E Benjamin Rush, assim como todos os outros médicos, tinha uma forte impressão de que essa medicina era tudo de bom. O que ele usava era a prática da sangria e do uso de metais pesados, como mercúrio, por exemplo, para purgar as pessoas dos maus fluidos, que certamente eram o que causava aquela doença. Estamos falando da medicina baseada nos humores. O corpo era formado por 4 humores ou fluidos que, dependendo de como se equilibravam, podiam deixar a pessoa doente ou mal-humorada. Benjamin Rush tratou os doentes de febre amarela, naquele tempo, em 1793, na Filadélfia, com sangria de, às vezes, até metade do volume de sangue dessas pessoas, usando como um purgativo o mercúrio. Benjamin Rush tinha a impressão e a quase certeza de que ele estava curando essas pessoas. Em suas próprias palavras, ele diz que nunca sofreu de uma alegria tão grande quanto a que ele era cometido quando ele via com seus próprios olhos como as pessoas melhoravam com a prática da sangria e do uso de mercúrio. Mais ou menos nessa mesma época, do outro lado do oceano, James Lind, um jovem médico da Marinha Britânica, começa a desconfiar que esse negócio de sangria não parece funcionar muito bem. O problema de James Lind não era a febre amarela, era o escorbuto. O escorbuto, nessa época, matava mais marinheiros do que a própria guerra. Era um problema que precisava ser resolvido com urgência. James Lind, desconfiado de que a prática da sangria não era algo que funcionava, resolveu buscar em diários de bordo antigos dicas para saber o que fazer com aquela doença. Descobriu que os navios que levavam carregamentos de frutas cítricas tinham menos marinheiros doentes. E James Lind resolveu fazer, sem saber, o que provavelmente foi o primeiro teste clínico da história. Ele dividiu os marinheiros em grupos, em duplas, 6 duplas que receberam doses e remédios, substâncias diferentes. Então, uma dupla de marinheiros recebeu vinagre, outra dupla, água do mar, uma dupla, frutas cítricas. E vocês já sabem, obviamente, que a dupla que recebeu as frutas foi a que se recuperou mais rapidamente, tão rapidamente que virou enfermeiro dos demais. James Lind concluiu, então, que as frutas cítricas curavam o escorbuto. Ele fez um teste randomizado. Não foi um teste, como a gente chama hoje, de duplo cego, com grupo placebo, com grupo controle, mas o que ele fez foi mudar o racional daquela época, de usar algo que não podia ser testado e que era só baseado em achismos e impressões, e resolveu usar algo que ele podia testar se funcionava ou não. Demorou um pouco para isso ser aceito, porque afinal todo mundo tinha aquela forte impressão e quase certeza de que a sangria era a medicina mais moderna e mais efetiva da época. E de repente chega esse médico britânico da Marinha falando que fruta cura doença. Esse cara devia estar louco. Alguns anos depois, 1808, um médico escocês, Alexander Hamilton, ele dividiu um número grande de pessoas em 2 grupos. Um grupo que recebia sangria para diversos tipos de doença e o outro grupo que não recebia nada. E ele percebeu que o grupo que foi sangrado também foi o grupo com a maior taxa de mortalidade. Foi a partir desse teste clínico feito por Hamilton que a história da medicina começou a mudar. E a medicina baseada em impressões
começou lentamente a se transformar em medicina baseada em evidências. Vamos avançar mais um pouco na história. 1853, Guerra da Crimeia. Uma jovem enfermeira chamada Florence Nightingale foi convocada para cuidar de um hospital em Scutari, na Turquia. Florence Nightingale relata que, ao chegar no hospital, ficou desesperada com as condições de higiene e saneamento básico. Essa jovem enfermeira já tinha evidências de que medidas simples de higiene conseguiam debelar as doenças infecciosas que estavam acometendo naquela época os soldados internados nesse hospital e em outros hospitais pelo mundo. Mandou lavar as paredes do hospital com água e sabão. Mandou lavar as roupas de cama e as vestimentas de todos os pacientes e mandou retirar as carcaças de animais mortos que estavam apodrecendo no local. Essa jovem enfermeira conseguiu reduzir a taxa de mortalidade no hospital de Scutari de 43% para 2%. Ela também é considerada a mãe da estatística, porque para conseguir mostrar para os médicos da época que medidas de higiene e de saneamento básico eram eficazes para controlar doenças, ela realmente precisava de um método para desenhar para que as pessoas pudessem entender. E ela criou o gráfico pizza. Deve ter sido bastante difícil para ela nessa época ser uma mulher enfermeira tendo que literalmente desenhar para um bando de homens entenderem o que ela estava querendo dizer. Vamos avançando mais um pouco na história e nós chegamos na época da Segunda Grande Guerra, com Archie Cochrane, que é considerado o pai da medicina baseada em evidências. Archie Cochrane foi feito prisioneiro de guerra durante a Segunda Grande Guerra. Durante esse tempo, ele percebeu que muitos prisioneiros estavam desenvolvendo um edema e que nessa época já se sabia que provavelmente era causado por alguma carência de vitaminas, já que a dieta dos prisioneiros era muito pobre, eles estavam desnutridos. Archie Cochrane apostou que poderia ser deficiência de vitamina B e ele desenhou, aí sim, o primeiro teste clínico randomizado, duplo cego e com grupo placebo da história. Ele dividiu os prisioneiros em grupos, 2 grupos de 10 prisioneiros. Cegou os prisioneiros e a si próprio. Cegar quer dizer que nem os prisioneiros sabiam o que estavam recebendo junto com a alimentação e nem o próprio Archie Cochrane sabia. Uma parte dos prisioneiros recebeu leveduras ricas em proteína e vitamina B, e o outro grupo recebeu apenas vitamina C, junto com a alimentação. Os prisioneiros foram randomizados, o estudo foi duplo cego, o grupo placebo era o próprio grupo de vitamina C, porque Cochrane sabia que a vitamina C provavelmente não ia fazer nenhum efeito ali. 4 dias depois do experimento, todos os prisioneiros que estavam no grupo de leveduras se recuperaram e o edema começou a diminuir. Nenhum dos prisioneiros do grupo de vitamina C teve qualquer melhora. Archie Cochrane, antes de morrer, disse que esse foi provavelmente o pior teste clínico que ele já desenhou, mas também o mais famoso. Voltando para a Inglaterra, depois que a guerra acabou, ele foi estudar com Bradford Hill, que era um estatístico curiosamente responsável pelos critérios de Bradford Hill, que são usados até hoje, porque ele foi o pesquisador que conseguiu estabelecer a relação de causa e efeito entre cigarro e câncer de pulmão. Nasceu assim a medicina baseada em evidências. Archie Cochrane, que tinha certeza que a medicina da época não tinha embasamento suficiente nos medicamentos e tratamentos que usava,
com sua experiência na Segunda Guerra e a certeza de que era necessário testar medicamentos e procedimentos para poder embasar a prática clínica, Art Cochrane, que estudou em Londres com um grande estatístico e percebeu que precisávamos analisar esses testes clínicos numericamente e que quanto maior a amostra, mais confiável seria essa análise estatística. Ele fundou a Colaboração Cochrane, que até hoje é a maior responsável por gerar evidências rigorosas e baseadas em diversos trabalhos analisados estatisticamente que os médicos podem escolher para se embasar, para praticar uma medicina baseada em evidências científicas e não em impressões. Art Cochrane também sabia que a medicina não é feita só de medicamentos e tratamentos. Ele era um homem extremamente humano e compassivo, e ele conta a história de que, ao tratar de um soldado durante a Segunda Guerra, pelo qual ele não tinha mais o que fazer, porque os medicamentos disponíveis naquela época não eram eficazes, e ele não queria, de jeito nenhum, dar um medicamento que pudesse fazer mais mal do que bem para aquele soldado. Ele abraçou aquele soldado e manteve os soldados em seus braços, até que, como ele mesmo diz, a sua respiração se aquietou, sua pulsação diminuiu e ele adormeceu e morreu em meus braços. Era tudo que eu podia fazer por aquele soldado naquele momento. Art Cochrane desenvolveu a medicina baseada em evidências para que todo médico possa exercer sua prática clínica com a tranquilidade de saber que está fazendo melhor pelo seu paciente e a tranquilidade de saber que muitas vezes não fazer nada é simplesmente garantir que, primeiro, não faça o mal. A medicina baseada em evidências nos trouxe vacinas, medicamentos, antibióticos e saneamento básico. A medicina baseada em impressões, por outro lado, nos trouxe a sangria e o uso de metais pesados como purgativo. A ciência não deve ser encarada como inimiga da medicina. Essa dicotomia é falsa, ela não existe. A ciência existe para servir e embasar a medicina e para que os médicos possam exercer a sua prática clínica da melhor maneira possível, porque, como disse Richard Feynman, as pessoas mais fáceis de enganar somos nós mesmos. Obrigada. Maravilhoso. Amei! Linda! Parabéns! Parabéns! Nossa, gratidão! Gratidão, doutora! Linda! Impressionante!